Existe uma técnica de limpeza das suas crenças limitantes, limpando também as baixas frequências, conectando você com a sua essência e realizando verdadeiros milagres de cocriação. Essa técnica, que tem origem no Havaí, faz com que, pela repetição contínua de 4 pequenas frases, você passe a reprogramar o seu subconsciente, ligando-o aos 4 pilares da matriz da criação: o sentir profundo, o perdão, o amor e a gratidão. Eu sou Maurício Colpas e hoje nós vamos falar sobre o Ho'oponopono. Como eu disse, o Ho'oponopono é um estado de espírito praticamente, é uma filosofia. Bem, ela teve origem no Havaí, onde todas as vezes que havia um confronto de ideias numa determinada localidade ou uma situação de discórdia naquela comunidade, o responsável religioso reunia todas as pessoas envolvidas e trabalhavam o perdão de forma intensa até que a paz voltasse a reinar. Depois, mais tarde, por volta do ano de 1976, uma curandeira xamã muito famosa, também havaiana, conhecida pelo nome de Morna Simeona, ela iniciou um processo de aplicação do Ho'oponopono, em que essa prática de purificação mental e espiritual, de conexão com o Criador, poderia ser desenvolvida não em grupo, mas individualmente, e começando pelo auto-perdão. É, no fundo, um processo de transmutação das nossas memórias e sentimentos, elevando você a frequências mais altas, onde o processo do milagre individual acontece. Ela referia que a paz começa com cada um, individualmente, com mais ninguém. Ela dava muitas formações e uma vez, numa das formações, um terapeuta formado por ela mesmo, pela Mona, ele era chamada de Heulin. Ele conseguiu tratar uma ala psiquiátrica inteira de um presidiário, sem sequer falar com eles. E como é que ele fazia? Ele ia para lá, ele ficava numa sala, pedia para não ser incomodado, não é isso? Ficava numa sala totalmente isolado, e ele analisava ficha por ficha de cada um dos pacientes. Ele apenas olhava para as fichas e olhava para dentro dele mesmo, e buscava o tratamento dentro dele das doenças que os presidiários tinham. Ele identificava nele as doenças que as outras pessoas tinham. E depois de uns meses ele conseguiu curar uma ala inteira, somente perdoando nele o problema dos outros. Essa é a filosofia do Ho'oponopono. É a busca do milagre interior. É o entendimento e o ressignificar das suas emoções e dos seus sentimentos. Nós sabemos que as nossas memórias são guardadas no nosso subconsciente e que não temos acesso consciente a essa área mental. Elas estão lá por 2 principais motivos. O primeiro são as nossas experiências que nós vivemos ao longo da nossa vida, não é? São experiências que formam o nosso sistema de crença. E nós já sabemos que há crenças que impulsionam e outras crenças que nos impedem. Essas experiências são vividas e têm relação direta com o país onde nós vivemos, com a cultura local, que nós somos submetidos, não é isso? Com as nossas crenças religiosas, com a escola, os nossos pais, com a sociedade, enfim, tudo que nos cerca, tudo que divide diretamente essa sua experiência de vida. O segundo motivo dessas memórias existirem são experiências energéticas que nós trazemos no nosso DNA, dos nossos antepassados, dos nossos pais, e eles também já trazem dos pais deles, portanto, dos nossos 4 avós, dos nossos 8 bisavós, dos nossos 16 tataravós, e assim sucessivamente. Nós já sabemos que nós somos energia e que essa energia condensada e materializada em vida carrega cargas energéticas que perpetuam e interagem com a sua realidade atual. Então, o que o Ho'oponopono se propõe é que primeiro você reconheça a existência dessas crenças, dessas memórias, as criadas por você, armazenadas como crenças, e também dessas segundas que são geradas a partir da passagem de geração em geração, que não são suas, teoricamente, no fundo, porque não foram criadas por você, mas se estão em você, elas passam a ser sua. E depois também o reconhecimento dos efeitos que elas podem causar na sua vida atual. Depois desse reconhecimento e da aceitação de que elas estão presentes e que podem causar desconforto, angústia, medo, insegurança, depressão, elas podem ser removidas da sua vida. O Ho'oponopono promove uma limpeza dessas memórias negativas, de forma consciente, promovendo um diálogo interno entre as 2 partes que compõem o nosso cérebro, que é a parte consciente e a parte inconsciente.
Ué, Maurício, mas você acabou de dizer que não temos acesso consciente ao nosso inconsciente. Pois é, mas eu disse e repito. Mas existem ferramentas para você ampliar a sua zona consciente, que facilita essa comunicação. E o Ho'oponopono é uma dessas ferramentas com um poder extraordinário que está ao alcance de qualquer pessoa. Bem, você já deve estar curioso de saber como é que funciona essa ferramenta. Eu vou explicar e você vai poder experimentar em você próprio, porque mais forte do que a minha explicação é a sua experiência. Então vamos a isso. O Ho'oponopono, como eu disse, promove um diálogo do você consciente com você inconsciente. Ou seja, nem é um diálogo, é um monólogo entre as duas partes, né? Você é um só, com base na repetição de 4 frases que têm uma força enorme de limpeza dessas memórias. A primeira frase diz: eu sinto muito. Sentir muito é reconhecer que existe aquela questão em você. Quando você não reconhece algo, aquele algo é como se não existisse. É como quando você tem uma doença, por exemplo, qualquer, e você não tem o diagnóstico. E você vive normalmente a sua vida. Quando você vai ao médico, ele dá um diagnóstico, você reconhece o seu problema, identifica o problema, isola o problema. Assim você já pode dar atenção. Uma atenção específica para esse tipo de problema. Você passa a enxergar. Sentir muito, então, é reconhecer a existência específica daquela memória, que não é sua, mas que te pertence, e que você está ali trazendo ela novamente para você. Por isso você diz, eu sinto muito. É um sentir verdadeiro, é um sentir profundo, porque você traz essa responsabilidade para você. Conscientemente, você informa ao seu inconsciente que reconhece que você é responsável por trazer aquela memória de sofrimento. Por isso você conscientemente sente muito por trazer aquela parte inconsciente e reviver essa memória. A segunda frase é, por favor, me perdoe. Depois de você identificar a memória e trazer a responsabilidade para o seu consciente, você vai continuar essa conversa pedindo perdão. Perdão por estar fazendo com que você reviva aquela memória. Perdão por fazer você sofrer. Um perdão de coração, um perdão profundo por você trazer aquela mágoa para a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Por isso, por favor, me perdoa. A terceira frase vem na sequência desse pedido de perdão. Ela diz, eu te amo. Você reconhece o amor absoluto pela sua existência, pelo seu eu divino, pelo seu eu interior. Você declara, verbaliza o sentimento mais puro e sublime que representa a aproximação da sua essência, o amor. Por isso, declare com todo o seu amor, eu te amo. E a última das 4 frases conclui de forma brilhante essa conversa que você está tendo com você mesmo. Ela diz, eu sou grato. Você reconhece a infinita bondade do seu inconsciente em permitir que você possa se comunicar com ele, identificar e limpar essa memória. Você é grato por ter acesso ao seu subconsciente, grato por ele te mostrar essas memórias e permitir que elas sejam limpas. Por isso essa frase tem que ser dita mais uma vez com o seu principal órgão co-criador, que é dizer do coração. Verbalize gratidão com o seu coração. Como você pode ver, é uma conversa simples, cirúrgica. Ela vai exatamente no âmago de todas as questões, porque expõe você a energias mais altas em termos de frequência vibracional, que é o reconhecimento, que é o perdão, é o amor, a gratidão. É um momento muito poderoso de transmutação e limpeza energética. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo e eu sou grato. O Ho'oponopono faz isso mesmo. Limpa, transmuta, eleva, traz a paz, te dá acesso ao topo da conexão da energia com a matriz divina, onde o milagre realmente acontece. Fazer parte da criação, sendo também o criador. Isso é um exercício diário. Essa ferramenta permite que você alcance isso. Tudo bem, Maurício, eu entendi tudo até agora. Mas como é que é feito o Ho'oponopono? Em que situação específica? Em que lugar? Em que momento eu utilizo o Ho'oponopono? Você pode fazer o Ho'oponopono para tudo na sua vida.
O que importa é que você utilize os seus dois maiores órgãos geradores de energia, que é o seu cérebro, trazendo o encontro das partes conscientes e inconscientes, e o seu coração, que tem um poder energético 5.000 vezes maior do que o nosso cérebro. Você precisa estar em paz, como você tem uma conversa profunda com alguém que você ama muito. Talvez um lugar privado, talvez um lugar em silêncio, onde você possa sentir aquilo que você realmente diz. Não há um lugar certo. O certo é onde você se sentir bem. Não há um momento certo. O momento certo é aquele momento em que você se sinta bem. Essa técnica ela consiste na repetição e na interiorização dessas 4 frases com o foco naquele objeto de limpeza. Há uma linha que preconiza que você deve repetir as 4 frases cerca de 108 vezes. Por isso há quem utilize o japamala, que é uma espécie de terço com umas bolinhas, com umas contas que são agrupadas em número de 108 bolinhas para que você não se perca nessa contagem. Por que 108, Maurício? Porque é um número sagrado, que potencializa a ação. Eu, particularmente, acredito que seja um simbolismo para atingir um determinado fim. O foco não deve estar no japamala, mas sim na sua intenção. Mas, Maurício, se eu errar a contagem, não é o número de vezes, no meu entender, que vai resolver. É o ato da repetição com emoção. Isso em PNL chama-se reimprint, ressignificar. Toda ação repetida com determinado significado, associada a uma emoção, gera um novo significado. E a limpeza se dá por aí. O japamala deve ser um objeto de ajuda, um auxílio para você canalizar as suas energias. É como se fosse uma âncora que desencadeia todo um processo, se você entender que seja assim. Há pessoas que utilizam umas contas de semente, por exemplo, porque a semente pode trazer uma maior conexão com a natureza, né? Outros em miçangas, que são aquelas bolinhas. Na técnica original não refere nada específico sobre isso. No entanto, é muito utilizado a técnica da repetição por 108 vezes, usando então esse japamala. Uma coisa importante que tem a ver com essa limpeza. Tem pessoas que perguntam, né, que ficam preocupadas sobre o desaparecimento dessas memórias. Quando você faz essa limpeza, no fundo o que você faz é ressignificar essas memórias. Essa limpeza tem a ver com a sua carga energética, que você vive naquele momento, pelo significado daquela memória que você faz viver. Você não apaga a emoção, você não apaga a sensação. Você encara ela, isola ela, entende e ressignifica. Isso chama-se transmutação energética. Você não aniquila o que existe, você dá um novo significado. Na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma, não é assim que se diz? Você passa a conviver com todas as várias experiências que fazem parte da sua vida, mas de uma forma harmônica, criando uma nova consciência. Vou dar um exemplo prático em relação a dinheiro, né? Por exemplo, imagina que toda vez que você recebe algum dinheiro extra, ou que você consegue acumular algum dinheiro na sua vida, muitas vezes o que acontece? Aparece sempre uma despesa extra, o que faz com que a pessoa gaste tudo e não consiga acumular riqueza. Por que na maioria das vezes é sempre assim, com a maioria das pessoas? Talvez também aconteça com você. São crenças que estão enraizadas em relação ao dinheiro. Já falamos sobre isso, que o dinheiro é sujo, que é coisa de gente má. Toda vez que você ganhar dinheiro extra, as suas memórias disparam um gatilho de que ter dinheiro não faz bem. Quem tem dinheiro não entra no reino dos céus. Essas memórias disparadas baixam a sua frequência vibracional e fazem você se sentir que não é merecedor. Na física quântica, você sabe que quando você pensa, você atrai aquilo que você sente. E você atrai mais ainda se você pensa que não é um merecedor, você continua a atrair maus resultados na sua vida, porque você acredita que não é merecedor. E aí é que entra o Ho'oponopono, na limpeza dessas memórias e de outras memórias ancestrais que existam. Essa limpeza, então, acontece, na verdade, em relação ao significado dessas memórias. Nesse caso que eu dei, adivinha, por exemplo, o que acontece quando você não tiver mais esse efeito negativo dessas crenças, dessas memórias da sua vida, né, na sua vida em relação ao dinheiro. Como eu dei esse exemplo, por acaso. Você passa a ser mais próspero financeiramente. Isso pode e deve ser aplicado não só na sua vida financeira, mas na sua vida amorosa, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida social, na sua saúde. Quando você faz isso, você começa a elevar o seu grau de conexão com a criação.
Você começa a alterar, transmutar a sua realidade. E você altera e interage com a realidade de outras pessoas e do universo que te cerca. Felicidade atrai felicidade, mas a felicidade também gera felicidade. Amor atrai amor e gera amor. Assim é o efeito eletromagnético da lei da atração, na matriz da prosperidade. São leis universais. Não importa se você acredita ou se você não acredita, é assim que ela acontece. Você não enxerga, por exemplo, a força da gravidade, mas ela acontece. Se você soltar algo da sua mão, esse algo cai, porque está sujeito a uma lei universal que é a lei da gravidade. Você pode não enxergar, pode não ver, mas ela está ali e ela faz acontecer. Agora imagine uma família inteira, imagine uma comunidade, um estado, um país inteiro, ou mesmo um planeta, nosso planeta, conectado com as altas frequências, frequências transmutadas, transformadas, altas frequências como o amor, o perdão e a gratidão. Independentemente da sua religião, ou independentemente do que você queira chamar de criação ou criador, chame você de Deus, de universo, de Pai, o nome não importa. Essa interação de causa e efeito entre nós só mostra que existe algo que nos une, que é comum a todos, que é onipresente, preenche, penetra e permeia todo o universo. O planeta está numa fase acelerada de reintegração da raça humana num conceito universal. O ser humano está cada vez buscando mais esse tipo de esclarecimento, essa busca de um aumento de consciência. Nós estamos diante de uma grande transformação planetária e fazemos parte desse plano de integração universal. Só há um lado para ficar, que é o lado do amor, o lado da compaixão, do perdão, da gratidão, mas há duas escolhas a fazer: estar mais próximo ou mais afastado desse eixo do amor, que é o eixo essencial da criação. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por me ouvir e permitir que eu pudesse partilhar tudo isso com vocês. O meu compromisso é fazer sempre o melhor. A minha gratidão. Fique em paz. Gostou desse vídeo? Então você faz duas coisas. Dá um gosto e clica no sininho. Assim você vai receber mais conteúdos de vídeo como esse. Até a próxima.